E está marcada para hoje a reconstituição da morte do menino Henri Borel no apartamento onde ele morava com a mãe e o padrasto. A gente trouxe esse caso registrado no dia 8 de março. Anteontem houve uma nova perícia nesse apartamento, né? Isso porque, quando a primeira perícia foi feita, uma funcionária tinha ido antes e limpado o apartamento, principalmente o quarto onde o menino foi encontrado morto. O que acabou resultando, né, na perda de provas importantes. Então houve uma nova perícia anteontem e a gente mostrou aqui imagens exclusivas do trabalho dos peritos no local. Amanhã, aliás, hoje ainda vai ter essa reconstituição. Ainda não está confirmado se vai haver ou não a participação do casal. Um outro detalhe, além dessa reconstituição, é um novo depoimento de uma testemunha que foi ontem à delegacia. Um resumo desse caso Henri, do que há de mais novo, eu te mostro agora aqui no Primeiro Impacto. Este médico chegou à delegacia no meio da tarde. Foi ele que atendeu há quase 10 anos a filha de uma ex-namorada do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, padrasto de Henri Borel. O depoimento tenta esclarecer o que a própria menina, hoje com 13 anos, contou à polícia, que era agredida pelo vereador quando tinha apenas 4. Cerca de 20 testemunhas já foram ouvidas no inquérito que investiga a morte do pequeno Henri, de 4 anos, no dia 8 de março. Uma delas é a psicóloga do menino, que, segundo o advogado do pai da criança, não revelou aos investigadores nenhuma queixa do garoto sobre o padrasto. Henri já chegou morto ao hospital e, de acordo com o IML, teve hemorragia interna e laceração hepática provocadas por ação contundente. A mãe, a professora Monique Medeiros, e o doutor Jairinho disseram que encontraram a criança caída no chão do quarto do casal. A polícia deve realizar nesta quinta-feira uma reprodução simulada da morte do menino, no apartamento onde ele morava com a mãe e o padrasto. Na reconstituição, os peritos vão usar um boneco com as mesmas características físicas de Henri. A ideia é reproduzir os últimos momentos de vida do menino e encontrar elementos que possam comprovar ou descartar a possibilidade de acidente. Será que as 3 vezes que ele acordou na noite, foi porque ele estava com dor de um acidente que aconteceu mais cedo? Será que o fato dele acordar 3 vezes e não viu a mãe, foi pegar um brinquedo que estava no alto do nicho e caiu? Então essas especulações não cabem a gente. Isso cabe à autoridade policial, aos peritos. Eu acabo de receber informações agora que temos uma atualização muito importante sobre esse caso. Então você aqui de maneira apreensiva vem acompanhando desdobramentos do caso do menino Henri Borel, de 4 anos, que chocou o país e ainda é um mistério. Eu te convido a conversar junto comigo com a Isabela Veiga, que tem mais detalhes sobre essa reconstituição. Isabela, eu vou deixar você, me falaram aqui que tem uma novidade. Afinal de contas, que novidade seria essa sobre essa reconstituição que inicialmente estava marcada para acontecer hoje, né? Exatamente, Darlison, estava marcada e vai acontecer às 2 horas, né? A grande questão é que ontem à noite, né, o advogado de defesa do doutor Jairinho, padrasto do menino Henri, da mãe Monique Medeiros, ele havia entrado com pedido para que essa reconstituição fosse prorrogada, fosse adiada para o dia 12. A alegação é que a mãe estava com um quadro de depressão profundo e não poderia participar, mas a Polícia Civil entendeu que vai haver sim essa reconstituição, que não há necessidade de postergar essa reconstituição, essa reprodução simulada, e os dois terão que participar sob pena de crime de desobediência. Então eles vão ter que refazer todo aquele passo a passo, os minutos que antecederam a morte do pequeno Henri, de 4 anos, que aconteceu agora no último dia 8 de abril. O que acontece, 8 de março, perdão. O que acontece nesse caso? A defesa havia pedido, Darlison, porque além da alegação desse quadro depressivo da mãe, a defesa também fez outros pedidos liminares para acrescentar a esse inquérito. Entre eles, o pedido de uma perícia do ruído ambiental dentro da casa,
para comprovar que realmente não haveria possibilidade do casal ter ouvido algo, alguma queda, algo mais forte. E outro pedido que chamou bastante a atenção é o seguinte: o advogado pediu uma perícia no apartamento do pai da criança, o engenheiro Leniel Borel, e também uma perícia no automóvel, no carro em que ele levou o menino Henri da casa dele até a casa onde ele morava, naquele momento em que ele entregou a criança de volta para a mãe. Isso tem uma explicação. Eu conversei pessoalmente com o advogado, o doutor André França Barreto, e a suposição dele é que a criança tenha se machucado momentos antes de chegar em casa e que esse machucado que pode ter originado essa hemorragia interna tenha acontecido quando ele estava na presença do pai. Então, essa, é claro, é uma versão defendida pelo advogado de defesa do Dr. Jairinho, que é o padrasto do Henri, e também da mãe. Por isso, ele fez esse pedido de perícia no apartamento do pai e no carro em que ele conduziu de volta a criança de 4 anos de idade para a família, para a mãe dele, a Monique Medeiros, e para o padrasto, Dr. Jairinho. Darlison. Bom, então a gente tem uma movimentação muito grande da defesa do Dr. Jairinho e da Monique, justamente primeiro para tentar postergar essa reconstituição que estava marcada para hoje. Então, inicialmente, eu tinha recebido a informação que poderia acontecer a reconstituição sem a presença dos dois, mas me parece que se eles não comparecerem hoje, podem responder por desobediência.